Boa noite, CR. Boa noite, celebrando a restauração. Meu nome é Célia. Eu tenho várias áreas de luta, entre elas procrastinação, codependência emocional, também luto com orgulho, controle, entre outros, né? Boa noite, você que está em casa, nos celebrando a restauração. Hoje nós vamos falar sobre um tema que sempre aparece no programa, né? Sempre está aparecendo ali no processo de restauração, que é a culpa. Nós vamos orar e entregar essa palestra para Deus, para Ele ministrar os nossos corações, todos vocês que estão ouvindo, e que Deus nos use essa noite. Querido Deus, muito obrigado por essa noite tão especial. Obrigada pelo Celebrando a Restauração. Abençoe a todos aqueles que estão em casa, ouvindo essa palestra. Ministre nessa noite sobre esse tema da culpa. Ministre o coração, tirando a culpa, tirando os paradigmas de todos nós. Venha falar conosco. Em nome de Jesus, nós te convidamos para essa palestra. Amém. Olha só, dentro do processo de restauração, nós observamos que sempre aparece esse tema, a culpa. Célia, eu pequei, eu fui culpada, eu errei com uma pessoa, eu fiz mal a essa pessoa, eu pedi perdão para Deus, eu fiz a reparação para essa pessoa, confessei meu pecado para o meu irmão, confessei o meu pecado para Deus, sei que Deus me perdoou, e por que eu continuo sentindo tanta culpa? Então, a culpa, ela permeia ali, né? Ela sempre está aparecendo ali no processo de restauração. Está tudo bem com você? Não, Célia, não está tudo bem comigo. Eu continuo sentindo muita culpa sobre aquela situação em que eu estive envolvida. Né? Então, a pessoa faz todo aquele processo, né, de restaurar com a pessoa, pedir perdão, é liberado o perdão. Aí ela volta para casa e continua vivendo esse peso da culpa. Por que nós sentimos culpa? Né? Então, hoje nós vamos trazer um pouquinho as definições, nós vamos trazer o que significa a culpa, nós vamos trazer também o que a palavra de Deus fala sobre a culpa. Então, hoje, vamos ver aqui as definições, então. Vai aparecer para vocês aí as definições. A culpa se refere à responsabilidade dada à pessoa por um ato que provocou prejuízo. Então, esse ato pode ser material, moral ou espiritual, a si mesma ou a outra pessoa. O processo de identificação e atribuição de culpa refere-se à descoberta de quem determinou o primeiro ato ilícito ou prejudicial. Então, a culpa é esse sentimento, né? Essa responsabilidade dada à pessoa que prejudicou o outro. Pode ser material, pode ser moral, pode ser espiritual. Né? Então, é uma atribuição que se dá àquela pessoa que provocou o prejuízo a outra pessoa, ou a si mesmo. Ou eu me sinto culpada por algo que eu fiz e eu mesma me prejudiquei. Tá? E, com isso, vocês vão ver a próxima fotinho aí. Vem uma dor enorme da culpa, né? Um sentimento horrível que a pessoa tem, que não deixa a pessoa avançar adiante dos seus projetos, né? É uma angústia, uma tristeza, uma dor no peito, uma sensação de desconforto. É aquele fardo que a pessoa carrega, uma culpa muito grande. O peso da culpa. Vamos falar um pouquinho do peso da culpa. Quando a culpa é preocupante? Célia, quando que eu devo me preocupar? Quando a culpa, nós percebemos que está sendo prejudicial a você ou aos outros que caminham com você. Olha lá. A culpa só se torna preocupante quando nos traz a sensação de que estamos paralisados. Quer dizer, eu me sinto tão culpada por aquele ato que eu fiz para mim ou para uma terceira pessoa que eu não consigo avançar. Eu fico paralisado, estático. Eu não consigo avançar com os meus objetivos. E como se a pessoa que se arrepende voltasse
todos os seus pensamentos para um ideal constante de negatividade. Então, o tempo todo, ela fica remoendo aquela situação, remoendo aquele ato que aconteceu e sempre estando vivendo na negatividade, não consegue avançar. Pensamento do tipo: como eu fui estúpido? Como que eu fui capaz de fazer isso? Esses pensamentos a impedem de aceitar qualquer consideração. Qualquer consideração. Então, não adianta você falar para a pessoa: não, você não tem culpa, ou você já acertou essa situação, você já pediu perdão para Deus, você já se acertou com a pessoa, você já fez a reparação. Não adianta. Essa pessoa ela carrega um peso da culpa constante. Né? Você nunca vai conseguir mudar mesmo. Né? São alguns exemplos de autopreciação. Né? Nós chamamos de autopreciação. Você nunca vai conseguir mudar mesmo. Né? Não adianta. Então, a pessoa fala para si mesma: eu não vou mudar. Né? Eu fiz isso, vou fazer outras vezes, não adianta que eu não vou mudar. Então, são alguns exemplos ali da autopreciação, que, se fixado apenas neles, não trarão nenhum tipo de reflexão ou benefício para uma evolução pessoal. Quer dizer, enquanto você está estático, naquele mesmo lugar ali, paralisado com aquela situação de culpa, carregando esse peso, isso não vai trazer benefício nenhum para você. Pelo contrário, né? Não vai impedir você de avançar com os seus objetivos. Ao invés de impulsionar a pessoa para frente, esses pensamentos a impedem de aceitar qualquer consideração positiva sobre si mesmo. Então, se eu chego para essa pessoa e falo: olha, você já fez tudo o que você tinha que falar, ou você não teve culpa daquela situação. Né? Essa situação foi uma situação que você não teve responsabilidade sobre isso. Mas a pessoa ela carrega um peso tão grande da culpa que ela não acredita em nada do que você está falando. Nada, não trazendo benefício nenhum para si mesmo. Né? Então, ela não considera nenhuma palavra positiva para si mesmo. É claro que, em maior ou menor grau, em algum momento de nossas vidas, nós já sentimos culpados dessa maneira. Claro, é normal do ser humano. Todos nós, em algum momento, já sentimos culpa por alguma razão. Né? Ou que nós provocamos, ou que nós não fizemos, mas sentimos culpa também, de situações que nós não tivemos controle e aconteceu, mas em algum momento das nossas vidas, nós somos seres humanos, sentimos, né, esse sentimento da culpa. Mas como eu vou lidar com esse sentimento da culpa? Eis a questão. A questão é nos policiarmos para não ficar em um ciclo que nos deixe estáticos, quer dizer, vem a culpa sobre as nossas vidas e o que eu faço com a culpa, né? De que forma que eu vou lidar com essa culpa? Então, eu tenho que pensar ali, tenho que parar dessa maneira estática que eu estou vivendo, porque nos deixa estáticos e ainda gera muita angústia e muito sofrimento. Eu conheço pessoas que vivem sentindo o peso da culpa por uma vida inteira. É um peso que ela mesma não consegue carregar. Ela vive naquela angústia ali, vai aumentando aquela angústia. E tudo que você fala, como ela está estática, paralisada, nada do que ela escuta, né, reflete na atitude dela, cada vez vai trazer mais peso, mais peso, mais peso e mais peso. Então, a questão é nos policiarmos para não ficar em um ciclo que nos deixa estáticos e ainda gera muita angústia e muito sofrimento. É natural. Célia, é natural sentir a culpa? Sim, é natural. Natural do ser humano, em algum momento você vai se sentir culpado. Agora, nós temos que saber o que nós vamos fazer com essa culpa. Há alguns estudos que investigam os motivos que levam algumas pessoas a não conseguirem enxergar a famosa frase, né? Uma luz no fim do túnel. Para sair dessa sensação paralisante. Né? Então, já existe estudo sobre isso, que tem pessoas que sentem um peso da culpa tão grande, elas ficam tão estáticas e paralisadas, que elas não conseguem ver solução naquela situação. Um dos possíveis fatores é o grande medo de se sentir vulnerável.
A vulnerabilidade aumenta ainda mais a chance da sensação incômoda de vergonha que pode surgir. Então, eu fiz aquele ato, eu prejudiquei a pessoa, eu tenho vergonha, então eu prefiro me recolher na minha culpa, ficar quietinha, do que me expor, porque eu me sinto vulnerável. Então, eu não quero me movimentar, eu quero ficar quieta pela culpa e a vergonha. Né? A culpa e a vergonha, elas andam juntas ali, elas estão semelhantes ali. Né? Então, eu estou paralisada, não, eu não vou me expor, não vou onde que está aquela pessoa que eu prejudiquei, porque eu vou sentir muita vergonha, além da dor e da culpa. Tá? Então, existem esses fatores aí, de se sentir vulnerável. Célia, eu não quero me expor, porque a pessoa vai estar lá, então a pessoa está se sentindo vulnerável, prefere fugir daquela situação. Né? Prefere fugir daquela situação. Os sintomas emocionais, né? Existem os sintomas ali emocionais da culpa. Vamos acompanhar ali no texto, então. Por isso que ficar continuamente remoendo uma situação que já passou é uma forma do ser humano proteger-se. É natural, já existe estudo sobre isso, né? Então eu vou ficar quietinho, vou ficar ali remoendo ali, que na minha concepção é uma forma de se proteger. De uma vez experimentar a mesma sensação. Então, eu me recolho, olha ali, ó, e é por isso que ficar continuamente remoendo uma situação que já passou é uma forma do ser humano proteger-se de, mais uma vez, experimentar a mesma sensação. Então, eu tenho tanto medo de errar novamente, eu sinto tanta culpa e tanta vergonha que eu vou me recolher. Eu vou ficar remoendo aquela situação na mente ali, né? Me protegendo para mim não experimentar de novo a mesma sensação. Lewis ali traz assim, ó. Comenta que os indivíduos que continuamente remoem o passado possuem medo do descontrole. Seguem a ideia do não posso jamais errar. Então, a pessoa fica tão exigente consigo mesmo que ela não aceita a possibilidade de errar novamente. Ela cometeu um erro tão grande na concepção dela, a culpa é tão grande, que ela não se permite. Eu não vou errar nunca mais. Nunca mais eu vou fazer isso. Como um imperativo de vida, às vezes de forma inconsciente. Então, às vezes, a pessoa nem pensa sobre isso. Ela age de forma ali inconsciente. Né? Eu posso errar novamente. Não, eu jamais, Célia, eu posso cometer esse erro novamente. É como se a sensação de estar vulnerável trouxesse um enorme vazio para isso. Cria-se a ilusão de alcançar expectativas impossíveis, imaginárias ou irreais. Uma delas, por exemplo, é a constante busca de alcançar o ideal de perfeição. Então, essa pessoa que errou, essa pessoa que tem a culpa muito grande entre si, ela procura uma perfeição. Ela não quer se permitir novamente errar. Eu não posso errar nunca mais nessa situação. Então, ela busca, né, o tempo todo uma perfeição dos atos dela. Então, tudo que ela vai buscar fazer, ela vai buscar essa perfeição. E, para isso, precisa estar sempre certo. Quer dizer, a pessoa não se permite errar. Imagine essa angústia, a pessoa que vive assim. Será que você que está em casa vive dessa forma? A culpa é tão grande que você não se permite errar novamente na mesma situação? Ou numa situação semelhante? Ora, a vida é formada por uma série de acontecimentos que não podemos controlar. E, inclusive, tem situações que nos são colocadas que nós não podemos controlar. Né? Faz parte do processo da vida, faz parte do dia a dia ali. Né? Então, essas pessoas que sentem esses sintomas emocionais, essa culpa constante, elas buscam diariamente essa perfeição, não se permitindo errar. Mas a vida traz, sim, todos os dias acontecimentos que estão fora do nosso controle. Né? Nós sabemos que nós não temos controle. Né? Nem de um minuto que vem a seguir, nós não temos esse controle. Então, a pessoa acaba sendo muito exigente, muito exigente. Então, vamos lá. Agora, o que Deus quer falar para nós através, né, da culpa? O que Ele tem para nos dizer? Mas Deus nos ama.
Essa é a chave do nosso segredo aqui. Deus nos ama. Por causa disso, Ele enviou Jesus para levar o castigo por nossos pecados. Quando cremos em Jesus e decidimos segui-lo, Ele tira toda a nossa culpa. Porque é natural do ser humano nós temos culpa. Mas quando nós temos uma vida com Cristo, uma vida com Deus, Ele promete que Ele tira de nós toda a nossa culpa. Quando cremos em Jesus e decidimos segui-lo, né? Ele vem e vem tirando, vem chegando e vem tirando toda a nossa culpa. E nos dá, sim, uma nova vida, né? Uma nova vida sem esse fardo da culpa. Quem é salvo fica liberto da culpa? Fica liberto da culpa. É um processo lento, né? Para muitos é um processo rápido, mas para algumas pessoas vai ser um processo lento. Cada um, Deus vai trabalhar na sua individualidade, respeitando você como um ser único, individual. O sentimento de culpa é terrível, né? Ele faz a pessoa se tornar escravo daquele sentimento. A pessoa fica escrava daquele sentimento. O sentimento de culpa é terrível porque traz a expectativa de castigo, né? Eu mereço tudo isso que eu estou passando. Não, eu mereço, Célia. O que eu fiz para aquela pessoa, eu vou pagar o resto da vida. Você não vai pagar, você não tem que pagar. Se você fez a reparação com a pessoa, você se arrependeu, o teu coração foi levado ao arrependimento, né? Confessou seu pecado por irmão, pediu perdão, confessou para Deus, você não tem que levar essa culpa o resto da vida. Você não tem que ser culpado como se fosse uma punição. Ah, a culpa é minha, o resto da vida eu vou sofrer. Nunca mais eu vou ser feliz. Nunca mais eu vou poder seguir em diante com meus planos. É uma mentira. Né? Porque traz a expectativa de castigo. E Deus não é castigo, né? Deus é amor. Quando pecamos, podemos sentir culpa pelo erro. Sim, nós pecamos, né? O Espírito Santo nos constrange, a gente acaba sentindo ali naquele momento, pode vir o sentimento da culpa, é humano. Para resolver a situação, devemos confessar o pecado a Deus e pedir perdão. Né? A nossa mente tem que ser levada ao lugar do arrependimento. Eu me arrependi, eu sei que eu errei, não vou cometer mais aquele erro, aquele pecado, e vou confessar por irmão, vou confessar para Deus. Deus perdoa quem se arrepende e Ele ajuda a mudar, a tirar você dessa situação. Então, você não precisa ficar levando esse fardo o resto da vida. Né? O resto da vida você fica se condenando, se culpando, achando que você não é suficiente, que você não vai conseguir, como se Deus estivesse te castigando pelas coisas que acontecem. E não é bem assim. Né? Deus é amor, Deus perdoa quem se arrepende, Ele ajuda a mudar, Ele te ajuda a caminhar. Por isso que no processo de restauração, nós temos ali o pequeno grupo, nós temos as palestras, todos caminham juntos, né? Ninguém caminha só, nós estamos caminhando ali com você. Ok? Então, é um processo. Então, vamos para a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Lá em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, agora não sou mais eu que estou falando, né? A palavra de Deus, que é viva, eficaz, que entra no nosso entendimento, que entra no nosso coração. Então, a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel, Ele é justo. Ele sabe que você se arrependeu. Ele sabe que você vai procurar não fazer mais aquele erro. Né? E Ele nos purifica, Ele nos limpa de toda injustiça. Então, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que está falando. Né? Não sou eu. Vamos lá, mais versículos ainda que falam sobre isso. Vamos fazer a interpretação juntos aqui. Olha lá o que diz Salmo 32, 1, 5. O que Deus nos diz? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Então, Ele apaga o seu pecado.
Ele apaga, e olha só como é feliz. Então, ele quer nos ver felizes. Ele não quer nos ver tristes, amargurados, sentindo a dor do pecado, da culpa. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Isso é libertador. Olha só essa frase. Olha só. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, ele não atribui culpa a nós. Ele não atribui. E quem não há hipocrisia, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Isso está falando antes do arrependimento, né? Está falando da culpa do pecado. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci de ti o meu pecado. Então eu me cheguei diante de Cristo, reconheci diante dele o meu pecado. E não encobri as minhas culpas, né? Eu não posso esconder de Deus as minhas culpas. Senhor, eu me sinto culpado por isso, eu fiz isso. Falar com Deus. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. O pecado vai gerar culpa. Mas olha só, confessarei as minhas transgressões. Eu vou lá, eu confesso as minhas transgressões. Senhor, eu tenho culpa do que aconteceu. Eu fui responsável por ter prejudicado a dor no outro. Eu sou culpada. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, Deus vai lá, né, e perdoa a culpa do meu pecado. Então, ele tira essa culpa de você. Você não precisa carregar essa culpa. Ele vem e tira essa transgressão da culpa. E é assim que Deus faz, porque Deus não é punidor. Deus é amor, ele não é punidor. Então, a única voz que nós devemos escutar em relação à culpa é a voz do Senhor. Vamos para mais palavras ali que fala sobre culpa. Lá em Salmos 38, 18, diz assim: confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Então, eu confesso a minha culpa ao Senhor. E nós já vimos ali nos versículos anteriores que ele perdoa e ele tira a nossa culpa, né? É assim que funciona. Confesso a minha culpa. Eu fui errado, eu fui o causador daquela situação. Mas Deus vem, tira aquela culpa do meu pecado. Foste favorável à tua terra, ó Senhor. Trouxesse restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do seu povo e cobriste todos os seus pecados. Está lá em Salmos 85, 1, 2. Olha que precioso esse versículo. Foste favorável à terra, né? Trouxesse a restauração. É o nosso processo de restauração. Né? A palavra de Deus já fala ali sobre restauração. Então, eu estou, Célia, no meio do processo de restauração. Estou fazendo tudo o que tenho que fazer, mas eu ainda sinto a culpa. Perdoaste a culpa do seu povo. Então, é Deus falando para você essa noite. Ele perdoa a sua culpa. Ele perdoa a sua culpa. Ele quer tirar essa culpa de você. Perdoaste a culpa do seu povo. Se o teu coração, a tua mente foi levado ao arrependimento, você se arrependeu, confessou, Deus tira a culpa de você. E cobriste todos os seus pecados. O sangue do Cordeiro foi derramado para isso. Para Deus nos deixar livre da culpa, livre do pecado. Então, creia no que o Espírito Santo fala para você. Célia, tem esperança? Existe esperança? Eu te digo uma coisa, existe a esperança em Cristo. A nossa esperança é Ele. E lá em Isaías 53, 5, 6 diz o seguinte: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades, inclusive a nossa culpa. O castigo que nos trouxe a paz. Quem carrega a culpa não tem paz.
O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados, né? O processo de restauração. Pelas feridas de Cristo, nós somos curados, um dia de cada vez. Todos nós, como ovelhas, né, nos desviamos ali. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa palavra está lá em Isaías. Né? Por causa das nossas transgressões, ele passou tudo o que ele passou. Inclusive levando a nossa culpa para a cruz. Então, nós devemos colocar a nossa culpa, a nossa dor, a nossa angústia diante da cruz do Senhor. Então, nós temos esperança, sim. Célia, eu estou no processo de restauração, ainda há tempo de eu parar de sentir esse pensamento, esse fardo de culpa, sim. A palavra é viva e eficaz, né? Então, a palavra nos diz que sim. E essa foto, vocês podem ver essa foto aí, esse peso, essa foto mostra, né, esse homem carregando aí essa bola, esse peso. Pare de carregar o que não te pertence. Se você fez todos os passos da restauração, reparou com a pessoa, o que é reparação? Eu vou lá, peço perdão, confesso meu erro, confesso minha culpa. Vou diante do Senhor, confesso meu erro, a minha culpa. Né? Diante do irmão, peço aconselhamento, falo do meu erro, da minha culpa. Deus perdoa, Ele esquece, Ele apaga. A palavra de Deus fala que Ele apaga e Ele levou com Ele. Né? Na cruz do Carvalho foi levado ali todas as nossas transgressões, a nossa culpa. Eu coloquei a minha culpa diante do Senhor. Então pare de carregar o que não te pertence. Por que você ainda carrega essa culpa? Você que está em casa aí me ouvindo, por que você está recarregando essa culpa que não é sua? Pare de carregar essa culpa. Porque esse peso da culpa vai te custar. Vai te custar angústia, noites sem dormir, tua saúde física, tua saúde emocional. Vai prejudicar quem está perto de você, a tua vida espiritual com Deus. Então, pare de carregar o que não te pertence. Entregue hoje a tua culpa. Entregue hoje na cruz do Carvalho. Por quê? Por que eu devo entregar? Célia, por que eu devo entregar essa culpa? Porque Deus nos fez livres, né? Livres para ser felizes, como essa foto que eu estou colocando aí para vocês, é só um exemplo que eu estou trazendo. Deus quer nos ver livre de culpa, livre desse fardo que eu estou carregando da culpa há muitos anos. Né? Eu conheço pessoas que carregam culpa uma vida inteira, aquele fardo. Você olha para a pessoa, me sinto culpado por aquela atitude que aconteceu lá 20 anos atrás, a culpa foi minha. Tem pessoas que têm culpa, se sentem culpadas da morte de pessoas que ela nem estava envolvida. Né? Ela nem tinha culpas, foram circunstâncias da vida. Então, Deus quer nos ver livre da culpa. Leve, entrega essa culpa. Entrega aos pés do Senhor. Então, nós devemos sim entregar. Né? Hoje, olha lá, tem as perguntas mote para você que está em casa, você também pode responder, os pequenos grupos. Né? O que você ainda hoje sente culpa? Né? Que fardo é esse que você está carregando? O que você pode fazer para se livrar desse sentimento? Né? Nós vimos aqui alguns passos. Né? Nós devemos entregar a culpa aos pés da cruz. Devemos entregar para o Senhor. Ó, Senhor, essa culpa aqui não me pertence mais, porque eu confessei o meu pecado. Né? Deus fala que Ele é fiel e justo, que Ele nos perdoa. Se Ele fala isso, por que eu continuo carregando? Por que eu continuo carregando esse fardo? E olha só que preciosa palavra essa aqui. Salmo 130, 7 e 8. Reflitam aí em casa. A palavra do Senhor é viva, né? Ela entra no nosso coração, ela entra no nosso entendimento. Ponha a sua esperança no Senhor. A sua esperança no Senhor. Não é no homem, não é no vizinho, não é no amigo, é no Senhor.
ó Israel. Pois no Senhor há amor leal, de plena redenção. Olha que palavra maravilhosa. Há um amor leal, de plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Ele está falando para nós o quê? Entregue a culpa para mim. Entregue a culpa para mim. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Ele mesmo está falando, eu tiro todas as suas culpas. Entrega para mim. Quantas vezes Deus está falando com você? Quantas vezes Deus tem chamado você? Pare de sentir essa culpa. Pare de sentir essa culpa, entrega para mim. Só que nós somos rebeldes, resistentes a ouvir o Espírito Santo. Nós temos que parar um pouquinho e ouvir. Por que eu estou carregando essa culpa? Espera aí, eu entreguei na cruz. Eu fiz a reparação. Eu confessei meu pecado. Eu falei com aquele irmão. Por que eu estou carregando essa culpa? Essa culpa não me pertence. Então, tenha a esperança, coloque a sua esperança no Senhor. Somente nele. Pois no Senhor há amor leal. Olha que palavra maravilhosa, um amor leal, onde nós não vamos encontrar em lugar nenhum, porque é um amor pleno, leal. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Então ele fala todos os dias, larga essa culpa, deixa essa culpa comigo. Eu cuido disso. Senão o que acontece? Você vai passar a vida inteira carregando um fardo que não é seu, uma culpa que não é sua. Deixe o Espírito Santo falar com você essa noite. Nos pequenos grupos, você que está em casa assistindo pela internet. Ponha a sua esperança no Senhor. Pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Deus nos leva a lugar de arrependimento. Por mais que você tenha cometido um ato que magoou muito uma pessoa, pode ser fisicamente ou emocionalmente, material, qualquer dano que você tenha feito. Deus fala ali que Ele próprio redimirá Israel e todas as suas culpas. Faça, passo a passo. Peça perdão para Deus, peça perdão para a pessoa, que haja restauração entre ambas as partes. Mas depois, não carregue mais essa culpa. A culpa não nos pertence, ela é um sentimento destrutivo. Dia após dia eu vou sentindo essa culpa, eu vou me destruindo emocionalmente, eu não consigo avançar. Lembra que nós falamos no começo da palestra? Eu fico num estado de paralisação, eu paro e eu não avanço no alvo, nos objetivos que Deus tem colocado para mim. Então eu fico estático ali, a culpa ela traz muito mal para o nosso corpo, nossa mente, nosso entendimento. Ela não é benéfica, né? Ela não vai trazer bênção para nós, a culpa. A culpa é um fardo que eu não preciso carregar. Se eu fiz toda a reparação, confessei, eu tenho que entregar na cruz essa culpa. Então, você que está aí assistindo, vocês que vão para o pequeno grupo, pensem bem lá nas perguntas da palavra mote lá. Você ainda sente culpa? O que você pode fazer para se livrar deste sentimento, né? Hoje, Célia, eu tenho uma culpa muito grande. Então, comece hoje. O que você pode fazer? Né? Deus falou com você essa noite, através dos versículos da palavra. O que você pode fazer? Né? Saia desse lugar de paralisação. Saia, avança. Né? Deus fala para a gente marchar. Vamos para frente, vamos marchar. Então, agora nós vamos para os pequenos grupos, refletir, orar, pedir para Deus revelar que culpa é essa que eu sinto, qual é a maneira que eu devo agir. Você sente uma culpa, você fez um mal para alguém, ainda não fez a reparação, ore para Deus preparar esse momento, para você ir lá, fazer a reparação com essa pessoa. Mostre, né? Peça para Deus mostrar que reparação que você tem que fazer, se você prejudicou alguém. Faça passo a passo e entregue a culpa aos pés da cruz. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado.
porque eu tenho certeza que o Senhor ministrou ao coração de todos aqueles que estão em casa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor trouxe palavra viva e eficaz, Senhor, falando que o Senhor levou sobre si todas as nossas transgressões. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor falou com essas pessoas que estão ouvindo pela internet, Pai, com todos, Pai, que o Senhor ministrou no coração sobre a culpa, mostrando que o Senhor quer tomar essa culpa. Né, que nós não precisamos levar essa culpa adiante, não precisamos levar esse fardo, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas transgressões. Cubra-nos, Senhor, com o teu sangue, em nome de Jesus, e ministre agora, Senhor. Ministre, Senhor, na consciência dessas perguntas, Pai, que o Senhor possa falar com cada um nessa noite, ministrando ali se existe uma culpa, que essas pessoas possam entregar essa culpa aos pés da cruz, em nome de Jesus, e depositando toda a esperança em Cristo. Em nome de Jesus, amém.